Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Pronto, vamos lá, né? Professor passando na área para poder a gente explicar algumas coisitas para vocês, tá certo? E direcionar algumas coisas. Nós iremos entrar num campo agora que permeia mais sobre o campo da redação, né? Da produção textual propriamente dita. Nós iremos caracterizar o que é um texto dissertativo, o que é um texto dissertativo argumentativo, o que é um texto narrativo, o que é um texto disjuntivo, certo? O que é um texto expositivo também, né? Só que antes eu preciso caracterizar uma coisa, bem, parece ser nítida, mas muita gente se confunde e está dentro de uma das questões que posteriormente vocês irão responder referente a isso, tá? Que é o que nós chamamos de discurso direto, discurso indireto, né? O que é o discurso, né? É o ato de poder dialogar, é o ato de poder caracterizar algo para alguém, algo para alguma pessoa falando de um objeto, né? Nós permeamos muito, o que a gente já viu, mas vamos ver mais à frente, sobre a classe gramatical do pronome, né? E a classe gramatical do pronome, ela permeia sobre essa nuance. O pronome, ele diante do discurso, ele tem a pessoa que fala, a pessoa que recebe, que no caso aí já vai ser a segunda pessoa, a quem fala é a primeira, e a terceira pessoa em que fala pode ser uma pessoa ou um objeto, né? Que neste caso é o caracterizador de quem estamos falando, né? Se é propriamente de uma pessoa, né? Ou se é de um objeto, ou se é de algum projeto de vida, né? Que nós temos. Então, permeia sobre essa característica, né? Então, a característica da classe gramatical pronome, ela permeia sobre essa nuance interrelativa, né? Interligada com outra, com a outra pessoa para poder designar, caracterizar a fala, certo? E aí, professor, me diga uma coisa, o que é esse discurso, né, direto e indireto? Pessoal, discurso direto ou indireto, ele permeia sobre a seguinte característica. O que é você caracterizar diretamente uma pessoa? É você expor diante do seu texto aquilo propriamente dito do que a pessoa própria falou. É você ir direto, é você caracterizar diretamente, certo? Ou seja, suponhamos que determinada pessoa falou que ama alguém, né? E aí você faz, olha, aquela pessoa falou que ele ama. Pronto. Nesta nuance aí, você tem um discurso direto ou indireto? Nesta nuance aí, você tem um discurso indireto. Por quê? Porque você disse assim, ó, ela falou que lhe ama. Você já colocou as suas próprias palavras interpretativas. Para poder transformar este adereço como um discurso direto, você tem que dizer assim, rapaz, aquela pessoa falou, eu te amo, para você. Eu amo Carla, para você. Entendeu? Então, permeia sobre essa característica, certo? Permeia sobre determinar exclusivamente e caracterizar exclusivamente com as próprias palavras de quem a disse, certo? E aí, partindo desse princípio, acontece muitas fofocas por conta disso, né? Porque a pessoa acaba dizendo uma coisa, isso tratando do discurso direto, e aí dentro do discurso indireto, acontece o que nós chamamos da fofoca, de caracterizar outra, né? A gente diz uma coisa, mas a outra pessoa já interpretou de forma diferente e já disse para a outra pessoa de forma diferente. Então isso permeia a caracterização do discurso direto, né? É você determinar com as próprias palavras, não suas, mas com as próprias palavras da pessoa o que ela disse, ok?
Tá certo? Essa caracterização faz com que a gente ligue para o discurso indireto, que é o quê? Como eu já expliquei anteriormente. É caracterizar, é determinar, é dialogar pelo meio indireto, ou seja, pela sua interpretação textual, pela sua interpretação da fala da pessoa sobre o que você entendeu ou o que foi que ela disse, mas agora com as suas próprias palavras. Certo? Deu para entender? Tá tranquilo? Pronto. Então isso caracteriza o discurso direto e o discurso indireto, em que o direto... só chamando a atenção, que eu já ia esquecendo. O discurso direto, ele é bem característico dentro e é bem fácil de detectar. Como é que a gente sabe que é um discurso indireto? Direto, na verdade, né? Pelas utilizações de alguns sinais de pontuações, como travessão, como aspas, como entre parênteses. Então, por exemplo, se a gente quer colocar dentro do meio do texto da gente que determinada pessoa falou isso, a gente coloca 2 pontos entre aspas e aí coloca a fala da pessoa. A gente coloca, ela falou isso, 2 pontos, travessão e coloca a fala da pessoa, né? Então, dentro do discurso, ele escrito, né? Você denota muito essa característica dos sinais de pontuações para determinar e classificar entre o discurso direto e o discurso indireto. Tá perfeito até aí? Tá tranquilo? Pronto, tá ótimo. Vamos prosseguir, né? Partindo desse princípio, aí nós temos sobre as características de um texto, né? Do texto propriamente dito. Como vocês estão no ensino médio, a característica mais veementemente que vocês detectam, que vocês vão detectar dentro desses traços, é a característica do texto dissertativo argumentativo, em que você vai dissertar sobre algo e vai, ao mesmo tempo, argumentar com sua opinião, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, é o seguinte, ó. Não existe texto 100% narrativo. Não existe um texto 100% dissertativo. Não existe um texto 100% injuntivo. Não existe um texto 100% expositivo. Não existe um texto 100% de nenhuma das formas. O que existe dentro de cada característica é a predominância do texto, né? Por exemplo, era uma vez um menino de cor vou botar morena, bichinho, de cor morena, de olhos verdes, né? Então, você tem a predominância narrativa, era uma vez. Mas, ao mesmo tempo, você está descrevendo sobre este personagem. Então, não existe, pessoal, você transformar, você ter 100% de um texto de determinada coisa. Quando a gente caracteriza um texto mediante a sua tipologia textual, nós estamos caracterizando ele de acordo com a minha predominância textual embutida ali dentro daquele texto. Eu não tenho um texto 100% dentro dessa tipologia, né? Eu não tenho um texto 100% nessa característica. Eu tenho uma forma predominante desse texto. Ok? Ficou claro? Ficou beleza? Pronto, ótimo. Então, partindo desses anseios, dessas características, eu tenho o texto descritivo, que destaca-se por descrever. O objetivo, caracterizar, dizer como é. Tem outros materiais, mas eu achei esse material aqui, do materialzinho de vocês, da página 41, né? Eu vou querer encarecidamente que vocês peguem esse material de vocês, no volume número 2 de língua portuguesa, página 41, e caracterizem, né? E direcionem, certo? E leiam aí, atentamente. Além de ler, eu vou explicar para vocês. E aí, como exemplo, nós temos: os pratos são azuis com delicados desenhos em um outro tom dessa mesma cor. Note que a partir desse momento, eu estou determinando, eu estou descrevendo como é esse tipo de prato. Então, por isso
que a predominância dele é um texto descritivo. Os pratos são azuis com delicados desenhos em um outro tom dessa mesma cor. Note que eu estou caracterizando, note que eu estou descrevendo, entendeu? Descrevendo como são os pratos. Por isso a predominância é um texto descritivo, tudo bem? Narrativo. É simples, narra um fato, narra algo, né? Narrativa. Contar, dizer os fatos, acontecimentos, entendidos como um episódio, ação de uma ocorrência. Exemplo, ganhou o prêmio e o mostrou para todos os convidados. Note que ele está narrando um fato, um acontecimento que delineou perante esse contexto. E aí, dentro do texto narrativo, nós temos aquela característica do narrador personagem e do narrador observador, né? O que é que vocês acham? Que é um narrador personagem aí? Não, ele na verdade está sendo um narrador observador, porque aquele narrador observador, ele não entra dentro da história, ele apenas determina, caracteriza, enquadra como aconteceu, ele não se coloca dentro da história, entendeu? Ok? Pronto, joia. Temos aí o texto expositivo. Expor um posicionamento, uma verdade universal, sem argumentar a seu favor. Ele apenas expõe uma opinião que todo mundo já sabe, né? E isso, pessoal, é bastante interessante, que eu quero chamar a atenção para vocês, principalmente em textos da redação que vocês vão fazer. Alguns corretores, né, quando eles vão corrigir a redação de vocês, e alguns professores também determinem, eu também vou determinar agora para vocês, que não digam essa vertente que está acontecendo nesse exato momento que eu estou passando para vocês sobre o texto positivo. Como assim, professor? Então vamos lá, que temos um tema falando sobre discriminação racial. E aí você vai botar, atualmente acontece muita discriminação. Gente, isso é um texto expositivo, tá na cara que isso acontece. Entendeu? Agora, se você pega um fato anteriormente, a discriminação social perante o contexto dentro do Brasil, começou lá perante a época da escravatura. Isso é um fato que a gente já sabe, mas demonstra que o aluno tem um conhecimento histórico anteriormente para disseminar sobre esse assunto. Agora você diz, atualmente... Gente, isso é um texto expositivo, tá mais na cara do que papeira, como dizia um professor meu. Tá nível Teletubbies isso aí, entendeu? Tá fácil demais. Então, a gente preconiza sobre essa característica. Muito cuidado nessas utilizações, entendeu? Certo? E o tão famoso e sonhado texto dissertativo argumentativo. Ele argumenta, refletir, explicar, avaliar, expor ideias, associando-se à análise e à síntese de representações. A saúde deveria estar ao alcance de todos, pois é um direito previsto por lei. Pronto, está argumentando sobre um determinado tema, expondo sua opinião, certo? Em aulas posteriores, nós iremos começar a falar sobre aquelas características das redações em que permeia, certo? Sobre aquelas competências. Quando a gente chegar na competência número 5, nós vamos ver que o fato de dissertar e argumentar estará mais vivo, mais enradeado dentro do contexto da redação, propriamente falando da redação do Enem. Porque é na introdução, é na conclusão em que você vai direcionar uma sugestão para caracterizar aquele problema, né? E aí você vai delinear quem é que vai fazer isso, você vai delinear quem é o agente que vai fazer, você vai delinear o meio, o que é que esse agente vai precisar fazer, o modo como ele vai agir, quem é que ele vai agregar, certo? Vai detalhar esses fatos dessa forma, certo? Então, é perante esse contexto, é perante essa diretriz que vai caracterizar o seu texto dissertativo argumentativo. Eu estou preparando um material, ótimo, certo? Mas para a gente determinar sobre esse material, nós vamos caracterizar também
sobre uma aula ao vivo, que eu preciso dar uma aula ao vivo da participação de vocês, tá certo? E, por fim, temos o texto injuntivo, dizer a ação requerida, desejada, o que ou como fazer, incitar o receptor a realizar algo, certo? Repartir 4 bananas para cada participante. 2. Começar o jogo pela participante da direita. Vocês notem que aí há a presença de verbos com essa característica do texto injuntivo, há a característica e há a presença muito veementemente de verbos no imperativo. Faça isso, pega aquilo, assim, assim, assim. Entendeu? Então, é o texto que inclui sobre os verbos no imperativo. Bom, pessoal, aqui eu dei uma nuance sobre essas características da redação de vocês, que constam no material. Vou solicitar que vocês façam a leitura de um texto que está aí posterior, mas eu vou colocar tudo no plano de aula de vocês, tá certo? Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Que Deus abençoe, saúde e muita paz para cada um. Tchau!